Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Pereira e esse é o Vamos de Vendas, um podcast criado para conectar visionários como você com um time de vendas de elite. Eu aposto que você já ligou para um lead e abriu a ligação assim: "Oi, tudo bem? Tem um tempinho para falar sobre os nossos produtos? Ou será que eu te peguei numa má hora? Para. Uma das coisas mais importantes em prospecção é quebrar o padrão para conseguir a atenção da pessoa. E aí, claro, progredir na ligação. Mas para que você domine isso, realmente faça isso com maestria, hoje eu tenho a honra de receber Jéssica Bosco, fundadora da Academia Rapport, com mais de 3.000 SDRs treinados. E o melhor de tudo, não estou sozinho nessa empreitada. Também recebo o Thiago Muniz, CEO da Receita Previsível no Brasil. Gente, esse podcast só fica melhor. E eu já vou começar com uma pergunta. Jéssica, como é que esse negócio de prospecção surgiu na sua vida? E por que é importante quebrar o padrão? Não dá para fazer toda vez do mesmo jeito, não? Não. Então, gente, prazer. Sou a Jéssica, fundadora da Rapport, junto com a minha sócia Fernanda, que em algum podcast vai estar aqui aparecendo também, falando de algum tema de pré-vendas. E respondendo a tua primeira pergunta, a prospecção surgiu na minha vida. Eu sempre trabalhei com área comercial, de indústria, assim, e ofereceram uma oportunidade numa startup lá em Blumenau. Eu sou blumenauense, aqui de Santa Catarina. E era uma startup e era para trabalhar com pré-vendas. Seu primeiro trabalho? Em startup foi meu primeiro trabalho. Mas eu já tinha sido analista comercial, passei por empresa de comunicação. E naquela época, era muito engraçado porque eu estava trabalhando no saque de uma indústria têxtil. E quem já trabalhou em saque sabe como é difícil o saque, porque você recebe muita reclamação. Então, quando eu cheguei para fazer a entrevista, o cara falou, que você tem que fazer 100 ligações. Não é mentira, gente. 100 ligações por dia. Era entre 100 e 120. Aí eu falei, nossa, tá tranquilo, eu recebo 200 hoje. Eu só preciso fazer 100? Quando é que eu assino? E fui trabalhar fazendo 100 ligações. Achando que estava tudo bem, que estava dominado. Não, gente, porque assim, eu recebia 200 reclamações. Agora eu preciso ligar para 100 oferecendo uma coisa legal. E a startup que eu trabalhava tinha um produto muito da hora. Eu falei, gente, tô no céu. Gente, eu preciso mostrar isso aqui para outras pessoas. E aí eu descobri o pré-vendas. Então eu sempre trabalhei com comercial e pós-venda. E era problema, né? O pós-venda é problema. Eu falei, cara, o pré-vendas é mágico. Porque a gente leva uma solução. Não tem mais problema. Aí eu me apaixonei pelo pré-vendas. Então, entrei fazendo isso. E é muito engraçado, no meu primeiro mês, a minha meta não era uma meta de agenda. Como a gente vê hoje, né? Agenda, qualificação. A minha meta era uma meta de ligação. Eu precisava fazer 120 ligações por dia. Essa era a minha meta. Independente do que ia dar certo, do que ia errado, acontecer. Resultado, não. Exato. Essa é outra história. Só que, nos meus primeiros 5 dias, por exemplo, não sabia nada. Obviamente, deu muito errado, assim, né? Só que depois a constância e a quantidade de ligações que eu fazia e a quantidade de conexões que eu fazia fizeram que no primeiro mês eu tivesse uma rampagem muito, muito acelerada. Imagina que eu fiz 100 ligações, mais de 100 por dia, e cheguei no final do primeiro mês com 2.000 ligações. Se tu coloca hoje um SDR na tua operação e ele faz 10 ligações por dia, cara, em 2 dias eu fiz tudo que ele fez um mês inteiro. Então, a minha rampagem naquele primeiro mês, ela foi muito, muito acelerada. Então, eu cheguei no segundo, terceiro mês, já estava dominando o produto, já estava fazendo muita coisa que demoraria para fazer. E hoje eu sei que quando a gente fala de quantidade de ligação, é um tabu. As pessoas falam, não tem que fazer. Sim, se você é um SDR sênior, você não vai gastar o seu tempo fazendo 100 ligações. Tem outras atividades que eu tenho certeza que o seu tempo vai ser melhor investido. Mas está começando hoje, cara. Você não conhece nada. Você tem que conhecer. Você vai fazer 10 ligações? Vai demorar muito tempo para pegar a prática. Vai demorar muito tempo. Tem muitas pessoas, a gente já falou sobre isso, Thiago, em outros momentos, que acredita até que a prospecção é fazer volume de ligação. E aí, no tema que a gente vai tratar aqui de quebra de padrão e tudo, a pessoa acaba fazendo isso do mesmo jeito. Na sua perspectiva, Thiago, como é que é isso? É o volume que vai dar resultado ou o volume é parte do processo? Como é que... Me fala um pouco mais. Isso que... Interessante esse ponto da... Começar pelo volume de atividade, né? Porque o que a gente vê muito na prática é o pré-vendedor muitas vezes ficar com uma paralisia em que ele fica lendo o playbook o dia inteiro e ele liga pouco. E aí, ele fala, poxa, mas eu não tenho resultado, mas eu estou aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses e, poxa, parece que eu não consigo aprender. E
você pode ter o melhor onboard do mundo, mas se você não pegar o telefone e ligar para as pessoas, não vai dar certo. Ah, Thiago, mas eu detesto receber ligação indesejada. Sim, mas justamente o quebra de padrão, o assunto do podcast de hoje, que vai te ajudar a justamente perder esse medo de fazer o melhor meio de conexão do planeta até hoje. E só para dar um contexto também, pegando o gancho, você sabia que quando surgiu o telefone, as pessoas achavam que ia se popularizar as fake news na época, porque as pessoas iam falar com as pessoas sem ver as outras. Então as pessoas tinham medo do avanço do telefone, da ligação, né? E se você parar para pensar hoje, fica a reflexão. A galera está criando motivações para fugir de novo do telefone com medo de fazer aquilo que tem que ser feito, que é falar com o ser humano, né? Sim. Então, a gente não precisa de humanos que agem como robôs, e sim usar a tecnologia e a automação para fazer aquilo que é em escala, como a Jéssica apontou muito bem, mas tem que ter o contato humano para poder aprender, não tem jeito. E aí a gente encontra já, talvez, nosso primeiro desafio, porque é conseguir fazer um volume de ligações para pegar a prática, fazer um onboarding, ler o material, se preparar, Isso ok. aí. Mas colocar em prática, porque senão a gente não sai do lugar. Sem ser parecido com um robô, como um ser humano, de fato, interagindo com o outro. Como é que a gente faz para não fazer sem todo dia do mesmo jeito, toda hora do mesmo jeito, de modo que o cliente lá do outro lado, que recebe várias ligações, já em 3 segundos ele já identificou 5, se ele for bonzinho, que não é uma ligação que ele estava esperando, talvez. E aí entra no modo de defesa, né? Que depois a gente pode até falar um pouco mais disso. Mas como é que a gente quebra esse padrão? Por onde que eu começo? Antes da gente falar de quebra de padrão, talvez eu já vou trazer esse ponto da mentalidade. Quando a gente está dando um treinamento para SDRs, a Rapport é uma empresa que treina e capacita SDRs, né, pré-vendedores e pessoas que prospectam. Então, quando a gente chega, a primeira coisa que eu pergunto, e a resposta de todos eles é a mesma, e se eu vou até perguntar para vocês, só para tirar a dúvida aqui. Vamos botar a tela aqui embaixo para você responder a gente está aqui agora, e o seu telefone toca. Agora, tá? No nosso caso, está aqui em foco, talvez não vai tocar. Mas vamos supor que ele toque agora. A gente está no meio do podcast. Tá bom. A gente não vai atender, porque, né, não vamos parar o podcast para atender. Mas vamos supor que a gente estivesse fazendo alguma outra coisa que o telefone toca. O que vocês acham que é? Qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça? É quem que tá me ligando? Não é um contato salvo, É tá? isso que eu ia falar. Número desconhecido, número São Paulo, desconhecido do teu DDD. De São Paulo, não. São Paulo. É que vocês são de São Paulo, gente. Vocês me complicam, né? Não, eu não sou. eu tu chego. não é de Não, eu São não sou de São Paulo. Paulo, mas Tá, chega tu a é ligação. Eu sou o carioca que está em São Paulo. Tá, se for um DDD do Rio. Ah, mas ainda assim, Aí tu também não me ajuda muito, né? Vamos, Não, esquece a mas parte do DDD e vamos Vai lá, é um Tocou o contato telefone. desconhecido. O que vocês acham que é? BO, cobrança, BO, cobrança... Problema. Eu não, eu vou no... Cara, Tu é mais otimista? Eu sou um pouquinho mais. Eu fico na curiosidade pra, cara, o que é isso? Não sei. Eu fico no não sei com vontade de saber o que é. Olá, senhor Marcelo, você ganhou R$1 milhão aqui. Não, mas Gente, ó, eu já fiz pague essa 100 pergunta. pra receber 1 milhão. A gente já rodou treinamento E aí, com mais de 3 mil. Jéssica, vou botar essa pergunta Isso, aqui embaixo para as pessoas responderem. Para até ter uma base de dados que pode te alimentar também. Vamos Boa. lá. Mas eu já Tocou o telefone, o que é? O que você é, acha? gente? O que você acha que é? Tocou agorinha, assim, ó, contato desconhecido. 90% das pessoas, e mais de 90%, acham que é cobrança, BO e problema. Uma pequena porcentagem pensa, querem me vender algo, e uma menorzíssima porcentagem, mas assim, ó, sei lá, 2%, acham que é alguma coisa boa. Tipo, teve uma pessoa até hoje que falou, acho que eu ganhei na loteria e estão me ligando. Aí eu falei, amiga, se a loteria não liga, mas ok. E algumas pessoas, poucas, também falam, eu acredito que possa ser alguém me dando uma notícia sobre alguma coisa, por Boa ou exemplo, ruim? sobre a minha família. Geralmente ruim. Geralmente ruim. Ah, então ela tá no 90%. Ela quase. tá no 90%. 90% Então, acho que é coisa ruim. a gente já atende com um pensamento de que é ruim. O ser humano, ele atende para descartar. Eu não atendo para atender e ficar no telefone 10 minutos. Ninguém atende. Tu não atende. Não. Marcelo não atende. Ninguém atende. Minha sócia não atende. A gente atende para desligar. Então, nós atendemos pensando, já vou resolver e vou desligar. Se a pessoa que tá ali, tá falando assim, oi, tudo bom? Eu consegui falar com a senhorita Jéssica? Gente, ela não vai ficar comigo na próxima frase. Porque eu já identifiquei que ela não me conhece, ponto 1. É totalmente desconhecido, senão ela me atenderia diferente. Ponto 2.
A voz dela não me passa Confiança. nenhuma sensação de que vai ser uma coisa boa nessa ligação. Ponto 3. Muitas vezes eu sou uma pessoa ocupada. Então, muitas vezes eu não tenho tempo de ficar descobrindo o que é. Seja mais objetivo. Já fala, né? Eu não tenho assim, ai, que tempo pra descobrir. Ninguém essa tem pessoa esse tempo, gente. Gente, Ninguém ninguém quer, tem. né? Não quer. Se tu parar 10 Ele pessoas pensa na como um rua, desperdício. 11 vão responder que estão na correria. Ninguém tem. Então, assim, o que a gente ensina para os nossos SDRs? Que, primeiro, as pessoas já tendem para descartar. Então, você tem que ser muito Ter rápido. isso na cabeça é fantástico. Você já sabe o que vai esperar. Exato. E eles têm ali, ó, de, sei lá, tu trouxe a métrica dos 5 segundos, entre 3 e 10 segundos, eu já tenho que dizer alguma coisa interessante para fazer essa pessoa ficar na linha comigo. Então, eu tenho que quebrar esse padrão do início para que eu consiga passar essa barreira dos primeiros segundos e dessa primeira pergunta para ela ficar comigo na linha. E aí você ganha mais tempo para continuar na ligação. Exato. Depois, cara, daí eu trago, faço a primeira pergunta, mas eu preciso fazer com que ela fique. Porque hoje a gente tem, né, se vocês já estudaram ali as objeções e tal, os RDOs, então, cara, aquela dispensa rápida, eu preciso conseguir passar por ela. Que é aquele, tô entrando numa reunião, me liga daqui a pouco, cara, me liga de tarde. Não, eu preciso passar. Se eu passei essa primeira dispensa, a probabilidade de eu ficar na ligação com essa pessoa é grande. E quanto tempo demora depois? Eu tenho 10 segundos para passar o primeiro obstáculo. E depois, quanto tempo a gente ganha, geralmente? Ah, daí você tem mais uns 30 segundos, assim, pra pessoa entender que é Nossa, não é interessante, assim, ou... Porque daí ela vai também te dar uma resposta, você não vai fazer um pitch. Eu sou, pelo visto, um cara bondoso no atendimento do telefone. Cara, eu tô impressionado. Eu queria mais lead com... Não, eu tô muito bonzinho, mas Cara, eu já ele mudei agora. ele- Acabei de ele mudar. Não, você acha que sempre vai ser coisa boa. Nossa, Ele Eu Olha, acho que é eu uma quero oportunidade. Falei, acho que é Eu aquele até vou negócio que eu tava mandar que tá aí pra esperando. você. Tem Não, uma curiosidade. Cara, que sonho, louco, né? Cara, que sonho, Eu acho que é sonho. saudade no meu tempo de compras. Eu acho que... Eu acho que um ponto interessante que a Jéssica trouxe é que você tem um tempo para você conectar com a cabeça da pessoa. E eu acho que um erro muito comum que eu vejo é o SDR com uma ansiedade de demonstrar valor, querer explicar o que ele faz, o que é o pitch do produto. E no Receita Previsível mesmo, o Aaron fala que o pitch inicial ele não é para falar do que você faz, e sim para a pessoa ter uma ideia do porquê que você precisa falar com ela. É E a aí- primeira venda. É a primeira venda. E aí, né, a gente brincou aqui, e realmente, né, a gente sempre está esperando um problema, mas se você vai receber uma ligação de alguém que você não espera, mas aquilo, de alguma forma, conecta com alguma utilidade, alguma necessidade que você tem, você automaticamente vai acabar se desarmando para fazer aquilo. Ah, Thiago, você está falando isso aí, que você está com fone aí de podcast, terninho, você é seu cara. Toda semana eu faço o mesmo teste na consultoria. O cliente está no início do processo comercial, eu pego o telefone, ligo na frente dele para um lead dele e eu faço o trabalho da SDR na frente dele e falo, olha, se eu, sem treinamento, conseguir fazer isso aqui, pensa um cara depois de 3, 6 meses na sua operação. Porque essa confiança de se atentar primeiro àquilo que é mais importante, que é primeiro fazer o passo que a Jéssica trouxe, que é a conexão, né, Jéssica? Você conseguir ganhar o tempo para ter tempo. E aí vem, acho que o primeiro grande desafio, né? Como é que essas pessoas entendem, o pré-vendedor entende que ele precisa ter tempo para ganhar tempo e quais habilidades ele precisa desenvolver para essa primeira parte da ligação, né? Boa. E essa primeira parte, às vezes a gente tá ali muito no automático. Então, eu chego numa empresa para treinar e o básico, eu vou usar a Receita Previsível de exemplo. Eba. Vou usar. Vamos supor que eu cheguei lá para treinar o SR da Receita Previsível e ele tá ligando assim: oi, tudo bom? Aí a pessoa, oi, tudo. Então, eu sou a Jéssica da Receita Previsível e eu vi o teu perfil e eu achei que seria interessante entrar em contato com você, porque a gente está ajudando algumas empresas aqui a trabalharem com a parte de bater meta e estruturação comercial, e eu queria saber se a gente tem um minutinho para conversar agora. Esse já perdeu lá, não viu o seu assim. perfil e o cara já tá aqui assim olhando para a que as tela do pessoas- telefone. Já era. Atendem. Se vocês chegarem hoje, as pessoas vão estar falando o que elas fazem e de onde elas são. E às vezes elas... Aqui eu até expliquei por que eu liguei, porque estou Ainda deu ajudando um a empresa. gancho Senão, bom, assim. senão, eu até fui além, porque eles não falam por que eles ligaram. É geralmente, oi, eu sou da empresa tal e a gente faz tal coisa. Minha e empresa, nananana. minha história. Ponto. Tudo... Aí a pessoa do outro lado, tá, e eu com isso, o que eu faço com essa informação? Aí teve um ponto que você falou, Thiago, que eu gostei bastante, que é uma das formas de ganhar esse extra, esse tempo, é falando alguma coisa que tem utilidade para o outro. Isso.
Eu, como sou um cara mais bondoso, talvez, Aí, ó. eu me pego também Ah, lá ele, ó. na Good curiosidade. Good vibes. Se é um negócio que me dá curiosidade, eu acho, pô, legal, pô, eu quero saber mais isso aí. E aí, então, utilidade, curiosidade, né, o benefício ali, são coisas que a gente usa para ganhar mais tempo. Você está trazendo o ponto, nem é tanto do que falar, mas do como falar. Exato. Porque a pessoa pode falar uma frase que não é tão interessante, mas se ela fala com energia, já muda um pouco de figura. No que falar, utilidade é um, curiosidade é outro. O que mais que a gente pode falar para a pessoa que está escutando, usar dentro ali da narrativa dela, que vai dar para ela esses 30 segundos. Depois a gente passa para frente, mas por enquanto nós estamos em 30 segundos da ligação. Só. A gente tem pouco tempo, então a gente usa algumas coisas na quebra de padrão que vão remeter a conexão, que vão remeter a eu te conheço de algum lugar, eu te acompanho, que vão remeter a curiosidade. Então, por exemplo, tô ligando aqui pro Tiagão. Aí o Tiago atende e eu falo, Tiago, pô, Tiago, que ótimo. Cara, eu tô a semana inteira tentando falar contigo, bicho. Que bom que eu te peguei na mesa hoje. Cara, como é que estão as coisas por aí? Não conheço o Tiago, a gente nunca se falou. Mas não parece que a gente se conhece há muito tempo? Não, parece que a gente se conhece há tempão, né? Aí ele fala, primeira pergunta que a pessoa faz depois de um pitch desse é, quem é? Aí eu, é a Jéssica. A pessoa tá pensando, tá? Jéssica, ela repassa mentalmente todas as 15 Jéssicas que ela conhece. Jéssica da onde? E aí você gerou uma conexão neural na pessoa. Total, e quebrou porque ele tá ali esperando e ele tá com aí 300 por hora, né? E aí ele volta, eu não tô lembrando. Não, tranquilo, Thiago, sou a Jéssica aqui da Rapport. Cara, eu tenho acompanhado o teu trabalho na Receita Previsível, gosto muito do teu conteúdo, achei justo te ligar hoje, porque eu queria falar contigo sobre a tua parte aí de treinamento para SDRs. Como é que tá essa parte da tua empresa? A gente já passou os primeiros segundos. Já quebrou, sim. Já quebrou. Pô, não agora, pro Thiago me responder, eu tenho muito mais probabilidade de receber uma resposta e continuar a conversa. Então, ele já está envolvido nessa conversa. Ele até pode me dizer, pô, Jéssica, vou entrar numa reunião, mas a chance dessa objeção de reunião ser verdadeira é muito maior. Se ele não tem nada, cara, a gente está ali, iniciamos um papo e ele vai me dar uma resposta. O papo tá fluindo, tá indo bem. Tá indo, já passei 1 minuto. E aí tem o primeiro erro da máquina de vendas, que é eu não saber se eu estou falando com o contato ideal. Sim. Porque no exemplo da Jéssica, ela tá falando, ela falou, sei que você é o CEO da Receita Previsível. Então, e pode ser que eu pegue uma empresa, vamos pegar um segmento que não tem, por exemplo, eu tô lá no Instagram, tô no LinkedIn, webinar, pô, tô sempre com o Marcelo, tô sempre com a Jéssica, mas vamos pegar um setor em que o CEO, a direção ou o gestor, ele não tem rastro digital. E aí, né? Como que a gente vai trabalhar isso? Um exemplo prático é justamente você simplesmente ter um Google Alerts daquele segmento, né, Jéssica? Porque eu vou conectar, olha, você trabalha na área agro, você trabalha com área química, o dólar baixou, o dólar aumentou, tem alguma informação daquele negócio para poder falar, né, Jéssica? Aí eu faço aquela conexão também com o contexto de mercado. Seria mais ou menos isso aí que você está falando, né? Isso, mas ainda assim, se eu não soubesse que o Thiago é a pessoa certa, eu ia falar, cara, eu tenho acompanhado a Receita Previsível e eu tô tentando falar com a pessoa responsável pelo time de pré-vendas. Aí, ó. Eu acho, assim, vi poucas coisas de vocês e eu vi o teu nome envolvido lá. Mas eu não tenho certeza se é tu. Tu consegue me ajudar com isso? O Thiago vai falar, sim, sou eu. Não, não sou eu. Show. Se sim, sou eu, cara, que bom. Tô falando com a pessoa certa. Thiago, era tu mesmo que eu queria. Mas moleque, cara, ótimo. muito bom, muito bom, muito bom. Porque o jeito como você fala é uma dimensão e o que você fala é outra, né? outra. Com certeza. A gente teve um podcast, até recomendo que você consuma o conteúdo, um podcast com o Ricardo Voss, que ele fala muito sobre isso, sobre a estrutura retórica e como é que isso se processa, e aqui a gente tá tendo outra aula, né? Muito bom. Boa. E aí tem outros gatilhos, então a gente vai usando. Esse gatilho do te conheço de algum lugar e somos muito, muito próximos é um, que funciona muito, os nossos alunos usam e eles têm resultados ótimos. E aí a gente tem um outro que é da curiosidade. Esse eu também gosto esse de serve usar. pra mim. Aí, Não, ó. nem Já tô atendendo aqui o meu. Todos Que os será? outros já serviriam, né? O Mas que será? esse... O Pix aí. Aquela esperança eterna. Não, esse é muito bom, que é assim, a gente liga e fala, Marcelo, aí a pessoa atende, oi, sou eu. Cara, eu sou a Jéssica, sou CEO da Rapport. Tu me dá 25 segundos para te explicar por que eu te liguei hoje? Claro, quem em sã consciência vai dizer que não tem 30 segundos? Você coloca um tempo quebrado, tá? Tipo, 25, você me dá 28 segundos, a pessoa não vai contar no relógio, a não ser que ela seja muito metódica, mas ninguém conta. A pessoa fala, dou.
Pô, 30 segundos, menos de 1 minuto. Claro, me conta, por que você me ligou hoje? E aí você tem um tempo de você explicar e contar e trazer o seu storytelling. Porque quando você abre essa percepção, a gente falou do ajuste de processo, percepção. e é bom a gente aprofundar nisso, mas a pessoa está esperando. Você ligou para uma pessoa, ela não estava esperando. Quando você se conecta minimamente, que é isso que você fez, e pergunta a ela se ela tem, ela agora está esperando, ansiosa para saber o que você tem para falar. Como é que isso se processa na cabeça de uma pessoa, Thiago? E existe uma questão da ajuste de percepção lá do Voice. Eu e o Voice, a gente vai lançar um curso sobre isso, inclusive. Eita. Que vai juntar o processo de vendas com o Voice lá. Como é que vai juntar com quem? Com o Ricardo Voice. Aí, existe uma explicação técnica disso. Sim. Se você pegar uma pessoa e falar para ela assim, olha, fica 10 minutos fazendo riscos no caderno curtos. E pega outra pessoa e põe ela para ficar 10 minutos fazendo riscos longos. E depois você faz perguntas sobre distância, tamanho para as duas pessoas. Então, por exemplo, você vai perguntar qual é o tamanho do Rio Amazonas? Quantos metros tem um campo de futebol? Quem fez os riscos curtos vai dar um tamanho pequeno. Quem fez os riscos longos vai dar um tamanho muito grande. Então, o que você está fazendo nessa técnica é justamente criando uma necessidade no cérebro da pessoa de esperar a próxima informação. E aí entra a quebra de padrão que você falou muito bem. E aí isso vai conectar com uma outra informação importante, que é o quanto o pré-vendedor ele vê valor no enriquecimento de dados, que eu sei que a Jéssica e a Fernanda pontuam isso muito bem. Porque o enriquecimento de dados vai me ajudar justamente a criar N pontos de conexão em um cenário imprevisível. Porque posso também virar e falar assim, Jéssica, eu vou falar do Thiago, tá? Que o meu perfil tá prospectando um monte de gente o tempo inteiro e tal. Eu recebo muito no LinkedIn respostas e de vez em quando tô testando alguma abordagem e tal. E a pessoa vai e me fala assim, né? Quando o cara vê que eu sou CEO da Receita Previsível, sobe aquele nível de responsabilidade, é o cara que quer me atacar, né? Uhum. Aí ele vai e responde assim, desculpa, Thiago, esse tipo de abordagem não cola mais. Eu falo, cara, eu devo ter errado o timing mesmo, então o que funciona para você hoje? Ou, cara, desculpa, eu errei o time mesmo, mas outra hora eu te chamo aí. Cara, eu volto nesse cara daqui a 1 mês e o cara vai e me recebe. E aí entra no ponto do que a Jéssica começou o episódio. Mentalidade. Então, Jéssica, como que a gente consegue mudar a mentalidade do pré-vendedor para que ele entenda isso? A linha tênue entre você seguir os 30 segundos restantes ou você não queimar a ponte para que em um outro momento você tenha aquela oportunidade, né? Como é que a gente consegue fazer isso na prática? Boa. Uma das características que a gente leva muito para os SDRs e que às vezes eles esquecem também é empatia. Quando eu falo de empatia, eu preciso me colocar no lugar daquela pessoa que está recebendo a ligação. Vamos supor, vou pegar um exemplo clássico, tá? A gente está aqui numa empresa de software e a gente faz venda de software. Então alguém da Zorro ligou para vender um software, né? Vou botar aqui o CRM e a pessoa fala assim, não, eu já uso um CRM. Ou então ela fala assim, cara, a gente contratou um CRM mês passado, putz, estamos na fase de implantação. Qual a chance dessa pessoa que acabou de investir na implantação, que está na fase de implantação, trocar de CRM agora? Assim, de 0 a 10. Zero. Ela não tem, ela tá no meio do caminho. Eu tenho SDRs que vão ficar insistindo. Não, mas assim, ó, eu queria só te mostrar rapidinho. O que você tem de funcionalidade? Ajudar a reunião, Eu já tem que ajudar a reunião. É porque a meta dele é metrificada por a quantidade de agenda. Ele não tem a empatia. Ele só tem a meta na cabeça falando, eu tenho que levar essa pessoa para reunião. Mesmo que ele consiga, a pessoa fale, não, tá bom, eu vou para reunião. Só para te dizer assim, ela não vai trocar de CRM agora. O que o SDR tem que fazer nesse momento? Cara, putz, cheguei tarde. Puxa vida, 1 mês atrás eu tinha pego vocês na decisão, hein? Vamos fazer o seguinte, vocês estão na implantação agora, eu entendo que é um momento importante de focar também. Daqui uns 6 meses eu te ligo de novo. Vamos ver como é que tá, se vocês estão gostando, se tá legal, se tá atendendo as expectativas. Posso te ligar daqui uns 6 meses? A pessoa fala, pode. Pô, combinadaço então. Daqui a 6 meses a gente se vê. Claro. Cara, daqui a 6 meses, pode ser que tá tudo ruim, ou pode ser que tá tudo ótimo. A gente não sabe. Daqui a 6 meses eu vou retomar esse contato. Aquele lead vai falar, cara, lembro de ti. Eu lembro de ti. Não, agora eu acho que é bom a gente conversar. Porque o projeto não andou tão bem. Então, isso acontece comigo. Às vezes eu chego, o cara fala, pô, a gente contratou um treinamento. Cara, cheguei na hora ruim. E tem outros leads do mercado, gente. Alguém
Impossível que você ligue para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas no mês e ninguém esteja no momento de contratar o que você está vendendo agora. Gente, é impossível. Alguém está comprando agora, nesse momento, produto que você tá vendendo. esse produto que você está Exato. vendendo. E um ponto interessante dessa questão, primeiro do agendamento de reuniões. No modelo ideal de comissionamento, o Marcelo fez uma palestra maravilhosa, inclusive, sobre isso, que eu acompanhei já várias vezes, e ele é muito bom nessa parte de remuneração. Se a remuneração ela não leva em consideração o objetivo estratégico da empresa, o time naturalmente acaba executando aquilo para cumprir o objetivo que ele tem só. Então, é importante que a remuneração do pré-vendedor seja uma parte dela em reunião e outra parte no sucesso daquele negócio. Para que você garanta e tenha uma posição estratégica, que essa pessoa busque um contato estratégico. O bom pré-vendedor, como a Jéssica está falando, ele vai excluir rapidamente as pessoas fora do perfil e vai focar dentro do perfil. E eu vou voltar no negócio da mentalidade que você e a Fernanda falam muito bem sobre isso, que é o seguinte, o Marcelo trabalhou com indústria há muito tempo, e o mercado industrial, o mercado B2B padrão brasileiro, né, vamos falar de brasileiros aqui, que é muito do público, inclusive, que a Zorro pode ajudar, com vendedores externos, vendedores internos. É muito difícil que você vai entrar em uma nova empresa que ela nunca comprou aquela tua solução. E aí eu vejo dois tipos de padrões, né, no mercado, Jéssica. Um padrão é um pré-vendedor que ele vai falar que é difícil, que ninguém vai comprar aquilo, que ninguém quer ouvir ele, porque todo mundo já tem CRM, então todo mundo conhece. Todo mundo já conhece essa parada, todo mundo já conhece esse tipo de indústria, etc. E eu vejo outro pré-vendedor que ele fala assim, cara, que bom, né, que todo mundo já compra desse tipo de mercado, já compra esse tipo de insumo, porque eu já sei uma coisa, que esse tipo de cliente que eu vou criar uma conexão, ele tem o quê? Ele já tem a necessidade validada. Eu tenho que só mostrar que a minha solução é melhor. E aí, o que você percebe de traços nos primeiros 30 dias de operação para você diferenciar o perfil positivo? Aí eu vou concordar contigo, tem que ser positivo, tem que ser esse cara, óbvio. 3% ali da humanidade. Esse 3% da humanidade tem que aumentar para usar melhor o CRM, para usar melhor as soluções. Para atender mais ligações. Entendeu? E Lid, se vocês estão ouvindo, segue esse exemplo aqui, por favor, obrigada. Né? E qual que é a diferença desse cara aqui, né? Ele vê que, ok, eu tô ligando no mercado desafiador, mas o mercado já foi validado a necessidade, então eu vou mostrar a minha solução. E a diferença do pré-vendedor, que é o reativo e o cara que só vai ver o copo meio vazio. Quais são as características que você observa nos primeiros 30, 60 dias de operação que mostram para você essa diferença de perfil? A situação é absolutamente a mesma, o que vai mudar é como a pessoa está vendo aquilo ali. Exatamente, mas é o que ele traz. Por exemplo, é muito fácil de perceber. A gente coloca lá a meta, né? Gente, a meta esse mês é 20 oportunidades, 20 qualificações. Eu já tenho o pré-vendedor que fala, caraca, 20, uma por dia, facinho. Então tu fala, nossa, 20, vou ter que fazer uma por dia, muito difícil. Essa pessoa que tem a mentalidade do, é um software que todo mundo tem, não vou conseguir vender, a minha meta é muito difícil, não vou conseguir bater. Ela tem uma mentalidade de, eu não consigo chegar. Eu já tive times, e já tive pessoas, já tive times de 50 SDRs, né? Já tive times de 15, time de 10. Esse de 50, com certeza, foi o maior desafio. Mas eu já tive muito SDR em que a gente chegava no one-on-one e eu falava assim, cara, vamos agora bolar o teu plano de desenvolvimento. E a pessoa, Jéssica, não consigo. Cara, o não consigo é uma palavra proibida. Eu ainda não te vi tentar isso aqui. Como que você me diz que você não consegue? Eu, Jéssica, não sei se eu consigo chegar na lua, porque eu nunca tentei. Vai que eu tento e chego. Não sabe se consegue. Eu e não consegue, sei. são duas... diferentes. Eu não sei, gente, se eu sei tocar violoncelo, porque eu nunca tentei. Mas e se eu fosse ótima? Um talento. Exatamente. Então a pessoa nunca ligou, ela nunca mandou uma mensagem para não vou conseguir converter por esse canal. Mas você já tentou? Outra coisa que a gente faz muito. Tô lá com alunos, ou a gente chegou numa empresa e eu falo, galera, agora a gente bolou esse processo aqui, né? Estruturamos e a gente vai começar e a gente vai, além de ou fazer uma ligação, a gente vai fazer uma videochamada. Então a gente vai convidar o lead para uma videochamada, porque a gente tem feito isso com muitos SDRs. Sim, aí a pessoa fala assim, ela vai lá e testa com um. Ela volta pra gente e fala, então, eu testei e não deu certo. Você testou com quantos? Não, eu mandei mensagem para um lead de ontem e ele não aceitou. Aí eu, cadê os outros
sei lá, 1.999 leads que você testou. Porque 1 é uma amostragem muito pequena. Não consigo testar com 1. Eu preciso de mais uns 200 aí. Não 200, não, ó. Lá pelo 200. Eu vou voltar duas casas aí, porque a gente tá indo num caminho bom aí. Eu quero pontuar pra todo mundo se você, acompanhar. Cara, 200, se você testou os 200 e não deu certo em nenhum, aí eu concordo com você que a gente vai mudar essa estratégia. Mas amigo, é nada. Pelo amor de Deus. Não dá nem pra ter nenhuma validação nem nada. Mas a gente começou falando da conexão, depois você deu o exemplo de rapport, depois você falou de empatia, e aí quando o Thiago trouxe uma busca de eficiência, eu acho que teve um ponto que a gente passou, que pode voltar para que todo mundo acompanhe, que é a qualificação. Quando eu ligo e eu sei que ele acabou de implantar um software, ou que ele acabou de tomar uma decisão que seja, em tese, essa pessoa, ela não está qualificada para eu seguir. Mas como eu estou metrificando meu trabalho pela quantidade de reuniões, eu continuo insistindo ali. Como é que é esse processo de qualificação? Assim, eu já consegui minimamente ser diferente, quebrar o padrão, ativar ali a percepção da pessoa e passei. O próximo passo é qualificar para saber se realmente é uma oportunidade. Como é que faz essa qualificação de uma forma eficiente? O primeiro ponto é a gente entender o conceito e o critério que eu tenho para justamente eu decidir se é qualificado ou não. Se eu sigo a conversa ou não sigo a conversa. Não é igual para todo mundo não, isso aí? Por que não é igual? Vou voltar no ajuste de percepção. O segundo passo é justamente lá que o Ricardo fala e que a gente vai falar no curso é pertencimento. Sim. E o pertencimento ele só acontece quando eu escuto a sua história e eu entendo e me associo àquilo. Eu tenho que participar daquilo. Só que o ser humano médio normal, ele não é linear, né? Então, se eu pegar um diretor de empresa de 52 anos e um outro diretor de empresa de 52 anos, os dois moram em Florianópolis, os dois trabalham no setor de indústrias, um tem LinkedIn e iPhone, outro tem um Android e não é nada Instagram. Digitalizado. Exatamente, com a tela quebrada. Então, eu posso pegar duas pessoas que têm características iguais, mas que têm comportamentos totalmente diferentes. E independente de qual que seja o perfil sem estereotipar aqui, eu vou ter momentos dessa qualificação. Então, o que é um ponto importante da gente entender? É normal numa lista eu conseguir não falar com todo mundo? Não, não é normal. Mas é normal, pelo menos 15, 20, 30% eu não conseguir contato ainda com aquelas pessoas. Só que existe uma zona cinzenta entre eu falar, que foi o que a Jéssica apontou maravilhosamente bem, e eu entender se aquela pessoa está no momento de compra. Outro ponto, que aí entra o que você falou, que é o momento da qualificação muitas vezes pode ser quebrado em parte, em momentos diferentes. Então é normal, por exemplo, no nosso caso da Receita, que lá na Receita Previsível, para uma qualificação de consultoria, eu tenha 3, 4 conversas com um gestor, um diretor. Com o mesmo? O mesmo cara. Qualificando ele em cada uma dessas etapas? Eu nunca tinha pensado assim. Ligo, falo, Marcelo, você é o diretor e tal. Cara, bacana demais. A gente tem aqui uma solução para fazer com que você não seja vítima da sua carteira de clientes. Desenvolve treinamento, processo, tecnologia. Como é que está o seu momento agora para eu saber a hora certa e para a gente conversar? Não sei se eu errei o time. Cara, matei o cara. Não sei se eu errei o time. Não sei se você está nesse momento. Tô tendo uma conversa informal. Pra gente chegar a alguma conclusão juntos. Conclusão. Aí o cara desarma. Olha, eu tô num momento assim, tô num momento assado. Olha, bacana demais, você falou que você tinha 2 minutos, eu vou respeitar seu tempo. Que dia eu posso te ligar pra gente falar mais 15 minutos? Aí, gente, eu sei que esses 15 minutos vão demorar 2 semanas pra acontecer, mas esses 15 minutos vão virar 1 hora, e essa pessoa vai começar a falar pra você quem são as pessoas que ele envolve pra tomar a decisão. Aí depois de umas 4 conversas, aí meu pré-vendedor passa pro meu executivo, que no caso, o executivo de contas na Receita Previsível, ele também é um consultor, entra no processo de fechamento de negócio que a gente deixa para outro episódio. E aí tem um ponto importante que é, Jéssica, como que você lida com as ansiedades? Era isso que a gente... porque esse é um ciclo longo de consultoria, um projeto mais caro, mas tem SDR que vai estar ligando para passar por um closer ou ele mesmo fechar a operação de tickets muito mais baixos. Exato. E lidar com a ansiedade, né, Marcelo? Acho que esse é o grande desafio. Boa. A gente sempre explica para o pré-vendedor que a prospecção, ela não é... A gente tem no inbound a jornada de compra muito bonita, né, gente? No inbound ela já está ali bonitinha, o topo do funil, meio do funil, fundo do funil, nananã. Quando a gente chega na prospecção, eu falo, cara, vocês precisam entender a prospecção também como uma jornada. Justamente porque o lead, quando eu ligo, às vezes estou ali prospectando, ele nunca me viu, ele nem sabe quem eu sou.
Talvez não é na minha primeira ligação que ele vai já passar todas as informações e a gente já vai falar super, e meu Deus, melhores amigos. Não, ele agora vai me conhecer. Para onde é que ele vai depois? Ele vai ver o meu site, ele vai ver o meu Instagram, ele vai ver se eu tenho alguma outra coisa, se eu já atendi um cliente parecido, ele vai ver se eu mandei algum e-mail para ele, se a minha conversa foi boa, positiva, vai me dar um crédito ali, vai falar, não, cara, gostei dessa conversa dessa menina. Por exemplo, hoje nós temos uma BDR na Rapport, que é a Thay. Inclusive, ela dá algumas aulas dentro da nossa plataforma, porque ela é muito boa. Não existe um cliente que eu entro para conversar, que eu tô na reunião, porque a Thay faz uma qualificação, ou por telefone ou por vídeo, que ele não fala, como é que eu faço para contratar tua BDR? Eu adorei a conversa dela. Teve um que eu conversei ontem, que ele falou assim, cara, eu terminei a conversa falando para ela, não é que tu conseguiu mesmo? Porque ela conseguiu me trazer para essa conversa. Eu falei, mas tu não queria vir? Ele, não, eu precisava. Mas, a princípio, ele ficou testando ela para não ir. E ela conseguiu levar. Aí eu falo, gente, infelizmente, Thay não está à venda, né? Não tem como... Não tem isso, né? Quando você falou essa história desse cliente, e eu fiquei pensando na minha fama de bonzinho que eu construí aqui, que eu não sou tão bonzinho também, não. De vez em quando a pessoa liga, prospecção, e aí até pontuando o que você falou do inbound e a prospecção, né? Separando esse canal de prospecção onde o cliente vem até a empresa, então ele já demonstra o interesse que quer, é um pouco mais simples, porque foi ele que levantou a mão. Ele falou, quero saber mais de vocês, e aí a pessoa liga para qualificar, um pouquinho mais direto. E quando é o outbound, né, que é o vai até o cliente, aí ele não está esperando. Então, tem todo esse caminho que a gente está falando. Que tem essa jornada. Eu tenho um ponto a considerar. Eu sei que você tem, então vai. Depois eu vou voltar e falar da ansiedade, então. Mas tem que, primeiro ponto, saber que é uma jornada. O ponto que eu vou falar vai fazer o link para você falar da ansiedade, por quê? Quando a gente fala de mercados educacionais, como consultoria, infoprodutos, educação em geral, a página que esse cliente entra no inbound não necessariamente é o produto que ele precisa ou o que ele quer. E aí entra na grande diferença do quanto você treina seu pré-vendedor para qualificar o cliente certo para o produto certo, ou ele qualifica para vender um monoproduto. Então, o que é aquilo? Eu estou precisando bater meta para vender a imersão que a Receita Previsível vai fazer com a Rapport. Então, não importa que o cara, vamos dizer, o SDR da Jéssica Fernanda. Tem lá a comunidade da Rapport, tem lá a série de produtos, consultoria da Rapport, tem treinamento, workshop. Aí o cara vem entrando para o produto de entrada, que é a comunidade. Entra para a comunidade. Não, eu quero a comunidade, que é quanto que está por mês? R$ 59,90. R$ 59,90. Só que o cara é o Marcelo, que é diretor da empresa, tem 12 funcionários do time de vendas. Não é isso que ele precisa. Não é isso que ele precisa. Então vai falar, olha, Marcelo, eu posso até te vender 12 licenças aqui, mas qual que é o custo estratégico que você tem em 12 licenças versus o que a Rapport pode oferecer de forma personalizada para você? Então essa é a diferença de qualificar o lead de acordo com os critérios que você tem para que você ache o produto certo. E aí vem mais uma vez a ansiedade também, que agora eu vou fazer a pergunta dupla da ansiedade, que faz a ansiedade da qualificação e a ansiedade agora da rampagem. Sim. Que é, Jéssica, quais são as dicas práticas para lidar com a ansiedade na qualificação e na rampagem que sabotam justamente esse ponto que o Marcelo trouxe? Bom, então primeiro ele entendeu já que ali a jornada, indiferente se levantou a mão ou se eu fui atrás. E outra coisa é, quando a gente monta uma lista de prospecção, a gente falou da lista ali muito bem qualificada. Cara, essa lista, eu já tenho uma hipótese de que aquela empresa precisa de mim. Então, quando a minha BDR liga, ela já liga porque a gente validou. Cara, essa empresa tem um time de pré-vendas, por exemplo, no nosso caso, tá? Eu trabalho com treinamento e capacitação. Então, a empresa tem que ter, no mínimo, 2 pré-vendedores para a gente começar a conversar. Não funciona. Exato, senão não funciona. Ou ela está contratando pré-vendedores, eu posso rampar esse pré-vendedor para ela, tem um produto para isso. Mas ela tem que, primeiro, ela tem que ter uma maturidade ali do que é um pré-vendedor. Não pode ser uma empresa assim, eu nem sei o que é pré-vendas. Vai demorar muito tempo para eu explicar o que é e aí falar que ela precisa. Eu não estou ali para educar essa empresa nesse ponto. Eu estou ali para pegar o que ela precisa e levar para onde ela precisa. Então, isso a minha BDR tem claríssimo. Quando ela entrou, é claro que a minha BDR não tinha todos os pontos da qualificação mapeadas. E é claro que as primeiras reuniões não foram 100% perfeitas. Tudo normal. Ela trouxe algumas coisas que eu falei, cara, isso não fez tanto sentido. Essa empresa precisava de algo que não é o que a gente oferece hoje.
Com isso, ela tinha uma ansiedade de eu preciso mostrar serviço, eu vou agendar, eu vou trazer as reuniões. Então, na cabeça do pré-vendedor, ele tem uma mentalidade de que ele precisa encher a agenda. Porque ele vai estar mostrando que, agora sim, tô fazendo meu trabalho. Eu vou fazer só um adendo, então, dou uma dica, então, prática para o gestor, que é, olha o comportamento durante a rampagem que identifica que é uma ansiedade. Isso. O crescimento anormal de número de agendamentos é um indicador que você pode, inclusive, usar a Zorro para poder identificar isso. Que você vai ver lá. Cara, se um pré-vendedor na minha operação agenda 5 reuniões na semana, um cara que já está aqui há 1 ano, aí o Thiago entrou lá, e o Thiago está aqui 1 mês e meio, e o Thiago agenda 8, 9. Mas aí eu tenho a gente está navegando agora já para métrica, para saber como esse trabalho realmente está sendo bem sucedido ou não. Porque pode ser, numa hipótese, eu sou otimista. Pode ser que essas 8 sejam... Que ele é muito bom, que de repente eu consegui contratar e treinar e meu processo Mas o que é muito cara. bom, mas o que é muito bom pro Marcelo, pra Jéssica e pro Thiago? Vamos falar de sapatos, cada um tem um jeito diferente de sapato. Aí qual que é a métrica para saber se realmente... Eu usaria o fechamento dessas reuniões, de transformação em negócio de fato. Será? Aí não, então é para você. Thiago vai entrar com uma outra coisa. Eu usaria essa. Mas vamos continuar aqui. Então, o primeiro ponto é, o SDR precisa entender isso. O SDR precisa entender isso. Que ele não vai começar e ele não vai falar com todas as empresas agora e tal. E no início, ele vai ter essa dificuldade. Sim. Depois, ele precisa entender que nem todas as empresas da lista ali, montamos uma lista de 200. A gente criou uma hipótese de que aquela empresa tem um pré-vendedor e de que vai fazer sentido. Na vida real, aquela hipótese pode se confirmar ou não se confirmar. Então, o trabalho dele é confirmar aquela hipótese que nós criamos na nossa mente. Por exemplo, cara, eu tenho uma hipótese na minha cabeça que o Thiago gosta de sushi. Sei lá, é uma hipótese, porque ele mora em São Paulo, porque ele usa um terno azul, as pessoas que usam terno azul geralmente gostam de sushi. Não sei, é uma hipótese da minha cabeça. Eu tenho certeza que ele gosta? Não. O que eu tenho que fazer? Perguntar. Oi, Thiago, você gosta de sushi? Gosto. Pô, bacana. Confirmei minha hipótese. Agora eu posso qualificar ele para dar um voucher de um sushi. Mas até ali, eu não tenho certeza. E isso faz com que o pré-vendedor, ele crie essa ansiedade. Então, primeiro, ele acha que ele tem que agendar todo mundo. Não, tá na lista, eu tenho que passar. Você não tem que passar todo mundo que tá na lista, a não ser que faça sentido. E o segundo ponto é, eu sei que tem uma meta, mas o meu apego, ele não pode ser um apego à meta da agenda feita. Porque se eu levo para reunião, e eu falo isso para os SDRs, cara, se você leva para reunião um cara que não faz sentido e você só levou por levar, você gastou tempo do vendedor, aquele vendedor não vai conseguir fazer um follow com o lead que você passou ontem, que era bom de verdade, aquele vendedor não vai conseguir estudar naquele período, você tirou o tempo de outro SDR que poderia colocar uma reunião, e ao invés de ajudar aquele vendedor colocando uma reunião no funil dele, você está atrapalhando. Às vezes, o vendedor que tem só 10 contas fecha mais do que o vendedor que tem umas 1000, porque as 1000 ele não consegue dar conta, mas as 10 ele cuida com tanto carinho, ele fala com aquelas 10 todo dia, porque ele só tem 10. Não, eu vou lá, vou conversar, já mando uma coisa, já mando um material. Às vezes ele vai converter mais, porque ele só tem aquelas 10. Então, se eu atocho ali de reunião, às vezes ele não vai conseguir fazer uma boa... Essa história da quantidade, ela se estenderia para um outro... não, aí a gente... Porque, por exemplo, eu tenho alunos e oportunidades de empresas que eu já conheci que acreditam que quanto mais passar para o vendedor, melhor. Porque aumenta a taxa. Só que aumenta o sucesso, mas na verdade reduz a taxa, fica tão baixinho, você perde um monte de oportunidades. Mas, a minha pergunta agora é a seguinte. A gente já falou que para quebrar o padrão, vou botar no meu caderninho aqui. Que mapa mental do Marcelo. Você viu, né? Última coisa aqui, isso aqui é um mapa mental. Gente, depois eu vou tirar uma foto, isso aí vai valer uns... Vai valer milhões. Isso aí, mais R$5 e uma Coca-Cola. Eu sou otimista, eu aprendi com o Marcelo, esse mapa mental vai virar milhões. Que ele precisa, primeira coisa, quebrar o padrão e aí construir essa conexão para conseguir 10 passar para 30 segundos. Beleza. Depois o SDR, que é eficiente, pelo que você me contou, ele consegue qualificar e construir reuniões que de fato têm chance de dar resultado lá na frente. Que para isso ele precisa reduzir a ansiedade dele e conseguir focar no que realmente é relevante para o negócio, conectado talvez com a estratégia da empresa, lá se tudo der certo. Minha pergunta é em 3 passos práticos. Primeiro para você, Jéssica, do SDR em específico, e depois o Thiago da operação, do gestor. Como é que ele faz isso se ele não está conseguindo? Se ele está lá do outro lado
ligando e falando, oi, tudo bom? Você tem um minutinho? Aquela ligação que a gente abriu no início. De agora, ouviu você e falou, cara, daqui a pouco eu quero mudar. 3 coisinhas que ele pode fazer prático para resolver isso. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Zorro CRM, um software de gestão do relacionamento com o cliente, ideal para médias e grandes empresas. Com preços acessíveis, uma ampla gama de recursos, ele é o software ideal para os líderes que querem melhorar o processo comercial. Experimente gratuitamente em zorro.com/CRM ou clique na descrição desse vídeo. Agora vamos embora para o podcast. Eu acho que a primeira ele tem que entrar na comunidade da Rapport. Não tem muito segredo, gente. É sério, é porque tem tanta coisa lá, tanta aula, ele precisa de uma orientação. Eu posso passar aqui várias coisas. Se ele não tiver alguém ali acompanhando uma jornada, ele não vai conseguir aplicar. Mas tirando as vezes da comunidade, eu acho, a primeira coisa, ele precisa aprender a abrir essa comunicação. Nem sempre a abordagem que ele vai fazer por telefone vai ser a melhor. Às vezes ele vai abrir essa comunicação pelo WhatsApp, vai abrir essa comunicação... Abrir a comunicação é o primeiro contato. Abrir a porta, exatamente. Então, cara, eu não estou conseguindo agendar ninguém, a minha taxa não está boa, eu não estou conseguindo levar essas reuniões. Eu sou um pré-vendedor que estou com dificuldade de fazer meu trabalho, meu dever de casa aqui. Então, primeiro, você tem ali uma lista e você validou aquelas hipóteses e a sua lista é boa. Primeiro passo, você tem uma lista boa para trabalhar. Você não está atirando no escuro, todo mundo serve. Não, você fez ali um bom ICP, né? Show de bola. Agora eu começo a abrir o mercado. Então eu tenho uma meta de abertura de conta por dia. Minha SDR hoje tem uma meta de 10 aberturas de conta por dia. Quando você chama de abertura de conta, me explica um pouco melhor o que é. Que é mandar uma mensagem no WhatsApp, te conectar pelo LinkedIn, mas fazer a pessoa uma precisa ligação. responder para considerar aberta ou só mandar ela tenta essa abertura com uma resposta, mas não, eu não tenho certeza que as 10 pessoas que a gente conectou ali, que a gente entendeu, vão voltar. Minha pergunta é, se a pessoa não respondeu, ela abriu a conta ou não abriu? Ainda não abriu. Okay. Mas ela tem ela precisa de 10 respostas. Claro que ela vai fazer muito mais do que isso, né? Para conseguir 10 respostas, ela vai falar com 30, 40, 50. Então, essa abertura. E pode ser uma conexão, por exemplo. A abertura dela é a pessoa aceitar lá no LinkedIn para aparecer a mensagem e a pessoa responder oi, por exemplo. Cara, beleza, a pessoa agora... a pessoa já sabe quem ela é e o nome dela. Já temos um pontinho ali. Cada conexão ela vai gerando esse um pontinho. Então, primeiro, abrir a conta. Abrir a comunicação. Abrir a comunicação. Seja e-mail, WhatsApp. Para a pessoa poder me ouvir, né, gente? Senão, como é que eu chego na pessoa se ela não me dá nenhum e aí espaço? Tem aquelas dicas que você disse lá no início que eu gostei pra caramba. Como é que você falou? Te conheço de algum lugar? Oi, fulano, tudo bom? Cara, tô tentando falar contigo há muito tempo. A gente usa isso no WhatsApp também. A gente começa com uma mensagem... era isso que eu ia falar. Antes da gente começar a gravar o podcast, eu falei que eu tinha umas dicas para dar e era essa, eu já vou aproveitar para dar agora. Então, por exemplo, a gente vai abrir uma comunicação no WhatsApp. A gente não manda um oi, tudo bom, né? Eu não mando assim, oi, Thiago, tudo bom? Sou a Jéssica da Rapport, piriri, pororó. Não. Minha BDR, ela pega uma foto. Por exemplo, eu estava no Zorro e Thiago estava no Zorro. Então, ela vai pegar uma foto minha no Zorro e ela vai mandar essa foto minha no WhatsApp do Thiago, falando assim, oi, Thiago, tudo bom? A Jéssica, a fundadora aqui da Rapport, estava no Zorro Summit. Tem uma foto minha no Zorro Summit, no CRM Summit. Personalização. Ela estava no mesmo evento que você e vocês acabaram não se encontrando. E ela queria muito marcar um papo para falar sobre tal coisa. Você tem uma agenda? Tu vai ver assim, a gente estava no mesmo evento. Meu, muito legal. A gente já fez isso com eventos que a gente foi, empresa que eu trabalhei. Passei por uma empresa famosa que tem muita coisa. A Jéssica trabalhou em tal empresa. Midjourney. Já tô eu e 200 empresas atrás. Exato. Não, a Jéssica trabalhou em tal empresa, Esse é um ponto bom de debate. por tal empresa. Falamos ontem, inclusive. E aí ela vai usando. Então ela usa isso. E ela usa outros pontos também de conexão. Então, essa conexão não precisa ser uma mensagem. Pode ser um videozinho curto, daquele do WhatsApp, agora que fica uma bolinha. Sim. Pode ser uma foto, mas a foto funciona muito. Adorei. A foto é muito boa. E ela também faz um negócio que a gente começou a testar agora, que eu também ainda não tenho a validação, gente, que nós ainda não testamos com 1000, tá? Que a gente começou a testar agora, que é um vídeo curtinho, falando o que a gente quer conversar. Então, eu faço um vídeo falando, oi, fulano, tudo bom? A Thaís me pediu pra gravar. Funciona, na prática, eu fiz tem pesquisa nos Estados Unidos. Sim, eu fiz com distribuidora, fiz com empresa de serviços. Então, gente, tá validado já. Tá validado, pode seguir. É um dos métodos que mais está crescendo agora. Mas o que eu acho que é o ponto aí?
Eu vou voltar no exemplo do restaurante. Que o nosso tempo tá... Aí a gente já vai fechando, tá? Fechou. Eu vou voltar só para falar do restaurante japonês, que você colocou um ponto muito interessante. A gente partiu da hipótese que o Thiago gosta de japonês. E aí você falou para mim, você gosta de japonês? Eu falei, sim. Então, você continua a qualificação. Só que existem mercados, no mercado brasileiro, em que o cliente ele não sabe que ele precisa daquilo que eu estou vendendo. Sim. Então, por exemplo, eu poderia comer a comida japonesa, mas eu não sei. E o que o pré-vendedor ele vai fazer quando ele estiver nessa situação? Aí eu vou dar uma sugestão aqui agora, certo? E aí a Jéssica agora vai ser você que vai ir no restaurante japonês, tá? Só que você não sabe ainda que você gosta de comida japonesa, tá bom? Então vamos lá, Jéssica. Tô te ligando porque eu queria te convidar aí para conhecer o nosso restaurante japonês. Você tem 2 minutinhos para falar? Tenho. Você gosta de comida japonesa? Você conhece o nosso restaurante aqui, o Muniz Japanese Food de Floripa? Não conheço. Eu acho que eu nunca comi. Entendi. Cara, você sabia que aqui em Floripa tem muita churrascaria, tem muito restaurante de frutos do mar, mas alguns casais têm preferido ter um lugar mais intimista, mais romântico. Será que não faz sentido você, pelo menos eu te mandar uma foto para você ver como é que é o espaço, de repente ver com o Pedro se vocês poderiam pensar na possibilidade de ir experimentar o que a gente tem para oferecer? Pode. Pronto, era isso que eu queria falar. O que é o ponto aqui? A Jéssica começou falando sobre comportamento, que olha, o cara está recrutando, o cara tem tantos vendedores, então eu tenho que descobrir o gatilho e não a copy. Sim. Isso. E essa que é a sacada. E as pessoas ficam querendo o quê? Ah, não, agora vídeo. Aí eu tô falando no podcast. Aí o cara pega o vídeo, começa a usar. Aí daqui a pouco, se não mandar o vídeo, não acabou. Não é o vídeo. É a mudança de padrão. Essa que é a grande sacada. Então, você falou 3 coisas. Diagnóstico, que é a capacidade do pré-vendedor ter diagnóstico. Capacidade da improvisação, porque eu tenho que entender o contexto que esse cara tá. E o último ponto e fundamental, transferência de energia. Eu tenho que entender em que proporção eu me conecto com aquela pessoa e transformo aquela situação em uma situação de desconfortável para uma situação bacana. Então, eu só queria fazer essa ponderação porque existe a questão da inconsciência do problema. Sim. E inconsciência da solução. Eu adoro quando você fala disso, porque eu assisti também uma palestra sua nesse assunto que assim, eu adorei. Aquela palestra, a gente já prometeu tantas vezes. Verdade. E nunca falou dela. Verdade. Mas aquele conteúdo que é o que a gente está trazendo agora, de adaptar o processo de prospecção ao nível de consciência do quanto o cliente sabe ou não sabe daquela solução, é fantástico. Porque senão acaba que pode ter a energia que tiver, pode ter o script, o perfil do cliente ideal, tudo definido, mas se ele não sabe que precisa, não dá certo. E a gente vai ter que... A gente agora precisa, tá gravado, voltar para falar nesse assunto. Gente, Thiago, como sempre, né, cara? Um prazer, muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Jéssica, muito obrigado mesmo, queria agradecer. E começando por você, Jéssica, onde que as pessoas encontram a Academia Rapport? E você, quem quiser te acompanhar mais. Boa, a gente está bem presente no LinkedIn, então vocês podem me seguir lá com Jéssica Bosco, ou Jéssica Bosco Rosca, eu não sei se tá o meu sobrenome de casada. Vocês colocam lá, isso aí. Você é casada. Eu sou casada. É bom que esteja. É bom que tá o meu Senão você sobrenome. vai ter um problema daqui a 10 minutos. Vou mandar WhatsApp. Vai trocar a ligação? Você acha que vai ser SDR? Não, vai ser seu marido. Exato. Pô, mas você não era o cara positivo? Mudei. 45 minutos foi suficiente para mudar minha vida. Ou as pessoas podem seguir a gente tanto no LinkedIn quanto no Instagram como Academia Rapport. E Rapport é o rapport de conexão mesmo. Sensacional. Tá? Bem facinho de escrever. Tiagão, por favor. Obrigado, galera, pelo convite. É sempre uma honra estar com vocês aqui na Zorro, com o Marcelo. Agradecer e ficar muito orgulhoso da Receita Previsível certificar a Academia do Rapport como uma empresa que levanta a bandeira da metodologia e ajuda a gente a transformar a vida das pessoas e das empresas também. É muito bom. Parabéns aí por tudo. Muniz... falei errado. ThiagoMuniz.rp e Receita Previsível nas redes sociais. Vocês encontram a gente aí. E até a próxima. E, inclusive, tem produzido cada vez mais conteúdo. Eu tô sempre conectado lá. Você eu nem falo, que é todos os dias. Eu não sei como é que você consegue. É uma coisa... Também não. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Eu espero que vocês consigam aproveitar e colocar em prática, né? Esse é mais um episódio que você vai precisar rever e encaminhar para alguém que está com dificuldade de prospecção, dificuldade de conseguir clientes, ou tem uma lista e acha que tem que passar todo mundo para reunião. Não é bem assim, vocês já viram?
Muito obrigado. Eu sou Marcelo Pereira. Esse foi o Vamos de Vendas. A gente se vê numa próxima. Um abraço.